Olha isso. Estão aprendendo, meu Deus. Ai, ai, ai. Aí eles ficam gritando. Que eles querem sair, né? Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Olha só que eu venho atrás tudo da rua. Ô, bigodinho, o que você tá fazendo aqui, rapazinho? Aí, Pupi. E agora, Pupi do céu, agora eu tô indo tudo atrás de você. Tá com o rapazinho, maninho? Meu Deus do céu, olha lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha que pequenininhos aqui. Aí caem pra trás da caixa. Vamos ver. 3, 4, 5, 6. Já tá no peito. Olha lá. 7. Ai, que lindo, nenê da mamãe, Pedro. 2000 years later. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Mais uma vez aqui a gente fazendo, né, as coisinhas, fazendo. E assim, e hoje eu vou falar para vocês sobre qual é a diferença entre morar numa cidade pequena e uma cidade grande, né? Então, qual que é a diferença? Oh, meu Deus do céu, esse mosquito. Qual que é a diferença de morar numa cidade grande e numa cidade pequena? Bom, vamos lá. Eu nasci em Curitiba, sim, sou curitibana, né? Hoje moro aqui no centro-oeste do Paraná, região bem próxima, mais de Foz do Iguaçu do que de Curitiba, né? Lógico, é do outro lado do estado. Só para vocês se localizarem medianamente para o norte, né? Então é mais ou menos quase chegando em Maringá. Aqui eu vim porque eu quis, já faz mais ou menos para essa região quase 5 anos já que eu tô morando para cá. E assim, acho muito gostoso, acho muito bom. Ainda hoje eu tava mostrando pra minha mãe e pro meu pai, né? Eu ia viajar pra lá agora, esse final, amanhã, na verdade, nessa madrugada, mas não vou. E, né, por causa de uns detalhes aí pra frente eu conto pra vocês. Mas assim, comprei queijo, esse tipo queijo mini, sabe? Meia cura pra levar, comprei 2 enormes. Aqui, R$ 25. Eu comprei 2 porque eu ia lá pra Curitiba, mas acabou que eu não vou. Ó, olha esse aqui, tamanho desse queijo. R$ 25 cada peça. Comprei feijão, comprei 11 quilos de feijão. É isso que eu falo, as vantagens de morar no interior, né? Olha aqui, feijão. 11 quilos de feijão tem aqui. Ó, feijão de primeira, novinho. Coisa mais linda, limpíssimo, ó. Você não encontra um grão estragado. Olha isso aqui. Aí o rapaz é muito bonzinho que vende, sabe? Aí ele me deu um quilo a mais, bem dizer. Mas eu tinha encomendado 10 quilos, né? Ele mandou uns 11, alguma coisa assim. Então, R$ 5 o quilo, feijão preto, né? Limpíssimo e cozinha muito bem, novinho, tudo. Nossa senhora, uma delícia, né? Até quem não gosta de feijão preto, se comer aquele ali, ama. Então, eu faço marmitas aqui, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma lanchonete que eu não tô abrindo por enquanto, mas continuo trabalhando normalmente aqui na minha cozinha. Então, fazendo lanches, pizza, salgadinhos, pastel e as marmitas, né? Entre outras coisinhas que a gente vai fazendo, assados, principalmente, as bebidas que vão sendo vendidas, doces, enfim. Nesse período é assim que eu tenho me mantido, né? Acho que é muito melhor eu ter o meu próprio negócio hoje do que eu trabalhar CLT. Então, para mim, isso melhora o meu dia, porque eu consigo dar conta da minha casa, na medida que eu posso, na medida que eu tô afim. Eu tenho esse tempo, essa disponibilidade durante o dia para poder fazer isso. Se eu tiver que sair, se eu quiser um descanso, se eu quiser assistir um filme no meio do dia, eu posso. Então, assim, vai do meu estado na hora. Isso é mais. Como é que eu falo assim? É mais gostoso do que se eu trabalhar no CLT e eu ganho muito mais. Então, né, tendo toda essa disponibilidade, sim, com certeza eu prefiro ter o meu próprio negócio. Tenho já uma clientela montada aqui, cidade pequena, tá? Moro num distrito, eu não sei exatamente quantas pessoas tem aqui, mas deve ter na faixa, assim, umas 300 pessoas, mais ou menos. Não é muita, sabe? Não são muitas. Ela depende de uma outra cidade, ou seja, ela é distrito de uma outra cidade que já é considerada bem pequenininha, que é Nova Cantu. E Nova Cantu e assim várias cidades aqui da região respondem lá para Campina da Lagoa ou Ubiratã, se for o caso, né? A próxima cidade maiorzinha que tem aqui e que nem é tão maior assim, mas é Roncador, Iretama, né, pro outro lado, sentido indo como que vai para Curitiba. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de morar no interior e morar na cidade grande. Na cidade grande, vamos falar um pouco de Curitiba. Bom, eu que nasci lá, me criei lá, morei em várias cidades do Paraná, mas sim, me criei né, em Curitiba, Curitiba mesmo, né? Morava lá no bairro Uberaba, Jardim das Américas, Vila São Paulo, quem conhece lá, né, vai saber exatamente o que eu tô dizendo.
próximo da Salgado Filho. Foi por ali que eu me entendi por gente, né? Estudei enfim, passei toda a minha adolescência ali e fiz muitas coisas. Bom, mais tarde trabalhei em São José dos Pinhais, fui morar em vários lugares, né? Então, fiz cursos e tudo isso foi muito bom. Então, esse período, né, meu de desenvolvimento, principalmente profissional, foi maravilhoso. Empresas, né, várias opções de cargos, né, e que eu poderia ter, por exemplo. Então, né, vagas diversas. Então, você acaba podendo, de certa forma, escolher, né, o que você quer, quais meios você gosta, o que você não gosta. Coisa que às vezes no interior você já não tem tanto, né? Ou você vai para a roça, ou você trabalha em alguma fábrica, e assim é mais ou menos o que o pessoal faz. Ou então no pequeno comércio que tem, você consegue se encaixar e ali vai lá. Ou cargos de prefeitura, né? E o pessoal se amarra e é assim mesmo que funciona. Bom, alguns ficam na cidade pequena, outros vão embora para uma maior. Eu, particularmente, não acho Curitiba assim tão grande, né? Mas talvez seja a minha visão de moradora, né? Quando eu fui para São Paulo, por exemplo, eu achei, nossa, eu me assustei, porque assim, num trajeto que eu passei, as casas eram quase que por cima da outra, e aquilo fechava o morro, então aquilo, nossa, eu falei assim, nossa, não, isso que cidade grande. E aí você vai para uma outra, às vezes maior ainda, e você, nossa, e é assim, né? Mas talvez seja só uma questão de percepção ou costume de morar, né? Eu não acho Curitiba tão grande assim, né? Mas pessoas, às vezes algumas pessoas acham. Então, assim, dirigi em Curitiba, dirijo tranquilamente, né? Aprendi a dirigir mesmo, tirei minha carteira lá em Curitiba mesmo. Porém, me desenvolvi mais no trânsito de Cascavel, né? Nas ruas de Cascavel, onde eu me desenvolvi e pude me sentir mais motorista. Fiquei quase uns 2 anos depois que eu tirei minha carteira que eu consegui fazer isso, né? Então, foi muito bom, né? Mas hoje eu dirijo tranquilamente em qualquer lugar, qualquer rodovia. Eu acredito que até do Brasil, né? Claro que a gente precisa de mais conhecimento sobre a questão de quais lugares, né, por onde você deve ou não passar e o tipo de carro que você está conduzindo. Mas eu já fui para Minas, já atravessei São Paulo, viajo pelo Paraná todo, já fui para Santa Catarina. Então, assim, tem alguns lugares, né, que eu posso dizer que sim, que eu conheço, que eu passei, que eu senti o trânsito. Então, realmente, lá em Curitiba ou numa cidade um pouco maior, você vai dirigir com muito mais atenção, porque ou muito mais pressão, né? Porque são muito mais carros, a sinalização é um pouco diferenciada, às vezes, de cidade para cidade. Por exemplo, lá em Cascavel, os sinaleiros, né, que a gente fala, os semáforos, né? é, são do outro lado da rua. Então, para quem não está acostumado, você pensa naquele momento, né? Ou então onde estacionar, ou algumas vias que é só para ônibus ou só para ciclista. Lá em Curitiba tem muito disso também. Então, algumas regras, né, ali que às vezes você se bate um pouquinho, mas não é nada difícil se você se manter calmo e não apavorado e você conseguir se virar. Enfim, então são algumas diferenças, né? Ônibus, por exemplo, aqui onde eu moro não tem ônibus para levar o pessoal para lá e para cá como tem em Curitiba. Não tem tantos hospitais e opções, até mesmo de comércio, ou mercados, ou farmácias, ou atacadão, como tem, né? Às vezes tem num outro lugar maior. Aqui já não tem, nem em Nova Cantu, nem na Campina da Lagoa, e Melemar lá em Ubiratã, né? Então é muito diferente de quando a gente vai, por exemplo, lá no Macro, em Pinhais, ou lá em Curitiba, no Big, no Walmart, ou em outros mercados, né? Então é por aí. Muitas diferenças, né? Agora vamos falar sobre você morar naquele lugar, além da condição que tem da facilidade, né, para você, por exemplo, ter um médico ou um hospital maior com mais equipamentos que atendam mais especialidades, né? Com certeza, uma cidade maior. Mas eu digo para vocês assim, não existe um lugar que poderia ser uma receita de, de felicidade ou de dar certo alguma coisa ou até mesmo um comércio, né? Isso vai depender muito do teu perfil, vai depender muito do teu tipo de negócio, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma lanchonete e eu fiz ela na medida que eu fui podendo fazer, né, e comprar alguns equipamentos e tal. Talvez se eu fosse montar ela em Curitiba, dependendo do lugar onde eu fosse abrir, eu teria que ter uma estrutura bem maior e mais diferenciada para eu poder dizer que era uma lanchonete, para eu poder dizer que é uma panificadora, entendeu? Ou mesmo um restaurante, uma marmitaria ou coisa assim. Então a burocracia é bem maior, os aluguéis são mais caros, né? Tem toda essa questão. Aqui já não. Aqui eu posso abrir a porta do jeito que eu tivesse a colocar um balcão. Como eu tenho um balcão ali que era de uma loja de roupa, né? Eu só virei ele, inverti, dei uma ajeitada, pintei.
E o que acontece? É o meu balcão de vendas, né? Então, claro que existem as regras pela vigilância sanitária e tudo mais, né? Corpo de bombeiros. Então, eu tento manter isso assim o mais ideal possível. Eu tenho extintor aqui, eu tenho algumas coisas que, né, eu cuido muito, questão de, por exemplo, uma parede azulejada, eu já escolhi um lugar onde isso já tem. Os meus equipamentos, eles são medianamente próprios para isso, né? Mas talvez, se eu tivesse numa cidade grande, a exigência fosse bem maior, né? Aqui, por exemplo, nunca veio um fiscal. E eu abri certinho, CNPJ, tudo, arrumei, pedi inscrição estadual, fiz tudo certinho, sabe? Tenho extintor, tem tudo. Eu cuido, área quente, área gelada, ou molhada. E, sabe, toda essa questão de cuidados eu tenho, mas eu tenho porque eu quero. Até quando eu vou fazer algumas coisas, eles dizem: nossa, não precisa disso, aqui nem faz nada, aqui não tem nada, não vão pedir nada disso, nem vão lá, realmente nunca vieram aqui. Entende? Então, são questões de você saber como é que você tá e qual é o teu preparo capital e equipamentos para você saber aonde se colocar e como se colocar, né? Então, tá bom, isso vai agradar a clientela, ou seja, eu vou ter o resultado financeiro que eu preciso, né? O resultado de movimento e tudo mais. Aí, ok, então é assim que eu mais ou menos defino onde eu vou ficar. Aqui eu não posso reclamar, sim, eu tenho um movimento bom. Você veja, eu nem tô abrindo a porta da frente, os clientes, nossa, me ligam e batem no portão e brigam comigo porque eu não tô abrindo ali na frente, sabe? Isso que eu tenho o quê? Tem mais pessoas aí que eu não acho, mas se dizem meus concorrentes, né? E me prejudicam e tentam copiar o que eu faço nossa, a todo custo. E não adianta, as pessoas procuram a mim, né? Então, assim, é uma questão de realmente você saber o que você oferece, como você oferece e principalmente a questão do teu atendimento. Né, que eles pegaram até nisso, falaram um monte de coisa em grupos, até mesmo que eu me insinuava e tudo mais, mas é que eles não conhecem um atendimento de primeira, como a gente tem opções, é aí que eu quero que pegue aqui, tá, pra vocês. Eu não tô menosprezando a cidade, nem as pessoas, não é isso. Mas a gente vê a clara diferença de que quando você tem acesso a mais informações, a vivência em outros tipos de comércio, a outras coisas, e principalmente quando você se interessa por isso, que é aí que mora o grande diferencial. Eu sempre me interessei. Não é porque eu nasci em Curitiba que a minha comunicação é mais solta. Não, porque eu erro pra caramba, né? E me sinto muito fraca e em alguns pontos, né? Sei que muitos pontos eu tenho que melhorar. Mas algumas pessoas que não têm essa vivência, que nunca viram, nunca experimentaram essa vivência de várias diversificações de negócios e meios e comunicações e principalmente de atendimento, abrem um negócio aqui e fazem do jeitão deles. Então, muitos são estúpidos, grossos mesmo. Outros que acham que estão atendendo bem, mas não tem 0,5% do que um atendimento demanda, sabe? Então é aquilo. Quando você tem vivência, é isso que eu tô falando, eu não tô me dizendo melhor do que ninguém, não é isso. Mas é muito claro para quando você já tem uma vivência, é a vivência que eu tô falando, quando você já tem uma experiência, quando você bate o olho e vê que a pessoa não tem. Entendeu? Então por isso que eu falo, eles se dizem meus concorrentes, eu não acho, pra mim é super tranquilo, até porque, como eu falo, às vezes tentam copiar as minhas coisas que eu faço, não sai igual, não sai com a mesma qualidade, o atendimento não chega a 0,5%, entende? E isso que eu tô falando. Então isso eu falo assim, com dó até, porque quantas vezes eu tentei até ajudar e até ser parceira, mas não adianta, tem vezes que não adianta mesmo, a pessoa quer ficar me cutucando, então daí você ignora e deixa rolar, né? Então é isso que eu falo. Questões de diferença, de você abrir um negócio, isso que eu tô falando agora, é abrir um negócio, né? Mas trabalho tem muito em tudo que é lugar onde a gente vai morar. Isso não tem. Olha, sinceramente, se alguém me dissesse, ai, não tem trabalho, olha, eu discordo, porque talvez você esteja tão limitado a uma área, então talvez, ou você não se atualizou e você tá buscando uma área específica, daí quem sabe até tenha, mas trabalho tem, né? Ah, eu sou um técnico de tal coisa, eu não consigo trabalhar na minha área. Mas tem a fábrica de frango aqui do lado precisando, que às vezes está pagando equivalente ao que você trabalharia de técnico, entendeu? Ah, mas o trabalho é difícil, é ruim, mas a gente tá falando de trabalho, né? Então, é aí que tá. Né? Você não passa fome, você nada. Então, aqui no interior você tem coisas frescas, você tem uma salada crocante tirada na hora, você tem um açafrão purinho que a pessoa acabou de moer e trouxe no vidrinho, feijão fresquinho, um queijo fresquinho. Tipo, nossa, a qualidade de vida é muito melhor. Agora você vai me dizer o seguinte: o que é qualidade de vida pra você?
E eu vou te dizer, o que é qualidade de vida pra você é diferente do que é pra mim, é diferente do que é pra outra pessoa, pra tua mãe, às vezes até pro teu filho, entendeu? Então não é o que a gente acha que é melhor. Pra mim hoje é melhor estar num lugar onde eu tenha esses tipos de detalhes do dia a dia que fazem a diferença pra mim. Um ar gostoso pra respirar, mais limpo, né? Uma água mais gostosa, é impressionante quando eu tô em Curitiba, eu sinto a diferença no sabor da água, né? Dizem a água é insípida, né? Não tem cheiro, não tem sabor, mas realmente hoje existe, ela não é pura, né? A água da Sanepar. Então ela vem cheia de coisas misturadas no meio, né? Químicas, desde flúor e mais um monte de coisa arada, que sim, ela chega a ter um sabor. Então aqui a água é muito diferente do que aqui é servida lá em Curitiba, que é uma água reutilizada. E embora lá na região de Almirante Tamandaré, né, seja o maior, se eu não me engano é isso, o maior aquífero, ou um dos maiores aquíferos do mundo, né, subterrâneo, aquela água limpa que eles, né, tem vertentes e, enfim, a gente, né, água dos rios e tudo. Mas também é muita poluição, muita sujeira, né, então a água acaba se tornando mais tóxica do que aqui, que às vezes é menor, mas acaba sendo mais limpa. Então, são coisas diferentes que acontecem, muitas ideias maravilhosas em Curitiba. Sistema de recolhimento de lixo, por exemplo, resíduos, essas coisas aradas, lá tem coleta seletiva, tem um monte de coisa, o lixão, não sei como é que é, mas hoje não pode mais esses lixão a céu aberto, né? Aqui ainda é muito comum todas essas coisas, não tem coleta seletiva aqui onde eu moro, eles simplesmente recolhem tudo e levam, e dizem que daí lá separa algumas coisas, mas eu não sei. Vontade de conhecer, sabe? Não conheço, eu sempre vou nos lixão, assim, pra conhecer, sempre vou. E tem vídeo aí no meu canal, e tem vídeo de eu indo. Então, é isso que eu falo. Outras diferenças. As pessoas num lugar maior, você às vezes não conhece teu vizinho, né? Às vezes você mora ali num apartamento, por exemplo, porta a porta, ali você nunca deu um bom dia, você nunca não sabe nem o nome da pessoa que mora do teu lado. Cansei de ver situações, às vezes, parar caminhão e carregar mudança e ser ladrão carregando a mudança da pessoa enquanto ela estava trabalhando. A gente não sabia. Assim, nossa, ó, o vizinho tá se mudando, né? Que ajuda, entendeu? Agora aqui não. Aqui todo mundo sabe de tudo. Então, assim, você não tem privacidade, você não tem? Não tem nenhuma. Né? Então, assim, você não tem esse sossego. É fofoca, qualquer coisa, se você saiu, ou se você não saiu, se você isso, se você aquilo. Às vezes não é nem por maldade, geralmente não é por maldade. Mas é que as pessoas têm mais tempo livre e outros realmente são pessoas bisbilhoteiras e que gostam de cuidar da vida dos outros. Numa cidade grande já não tem muito como fazer isso, porque são muitas pessoas. Então, às vezes, é o perigo, né? Porque às vezes você acha que não tá sendo vigiado e tá, entendeu? Então, dois lados. Tem seu lado bom, seu lado ruim, sabe? As duas situações, né? Cidade pequena e cidade grande. Então, eu diria para você, entre mais diversas diferenças que poderiam ter entre uma cidade grande e uma cidade pequena, o meu conselho, se é que eu possa dar algum, seria a gente olhar para dentro da gente. Eu tô nesse dilema. Ai meu Deus, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Será que eu fico aqui? Será que eu coloco de novo para rodar? Será que não? Será que isso? Será que aquilo? Sabe? Mas eu digo assim, tudo tem o seu tempo. Às vezes, tem pessoas assim, eu queria tanto que ela mudasse, né, pra eu parar de incomodar o comércio aqui. Quem sabe, quem sabe. Às vezes, de repente eu mudo de ideia, de repente eu fico aqui, mas a graça da minha vida é ter essa liberdade. Tem pessoas que não podem sair do lugar onde eles estão, seja da cidade pequena ou da cidade grande. Tem pessoas que já saíram, já foram, quebraram a cara lá, voltaram, e mesmo com anos e anos tocando seu próprio comércio, mesmo morando ali, mesmo fazendo outras coisas, trabalhando, mas não consegue, tipo assim, se mostram com medo, por exemplo, de quem às vezes veio e tá há um mês, 2 meses ou alguns meses, entende? Então, por quê? Mas aí não é a fraqueza das pessoas ou a quantidade de vendas ou coisa assim, é a fraqueza da própria pessoa, entende? Então é isso que eu falo para vocês. Hoje, o que que eu gostaria? Como é que eu me sentiria melhor e mais feliz, já que eu tenho essa opção, já que eu posso mudar se eu quiser, né? Muitos jovens gostariam, talvez, de mudar e não podem, não conseguem, não têm ainda independência financeira para fazer isso, não têm nem idade para fazer isso, gostariam de fazer cursos, gostariam de fazer outras coisas. E aí, né, aquilo que eu falo, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Então, os pais precisam prestar atenção quais são as necessidades do seu filho, né? Só que muitas pessoas têm a cabeça muito fechada. Então, são pessoas que querem ficar ali, que aqui tá bom, que aqui tá ótimo, mas pensam só em si, não pensam no desenvolvimento dos seus filhos, o que eles poderiam ter ou ser, né? E o que eles querem ser, o que eles querem ter, né? E aí fecha eles nessa caixa e a pessoa cresce assim,
né, e fica. Então eu, graças a Deus, os meus pais sempre deixaram muito aberto para mim, sempre, muito, muito aberto mesmo, assim, o que eu quisesse fazer, para onde eu quisesse ir, o que sabe. Eu que sempre fui mais, cuidadosa com as escolhas e os caminhos que eu, né, ia andar, e até hoje sou. Tô faz anos pensando em ir para outro país, morar mesmo e tal. Já mudei de ideia algumas vezes de alguns planos que eu fiz. Antes eu costumava falar muito, sabe, para as pessoas meus planos, ideias. Às vezes não dava certo, as pessoas diziam para mim: "Ah, mas você começa e não termina. Ah, mas você só fala e não faz. Ah, porque se eu fosse você, já tinha feito. Se você fosse você com o conhecimento que você tem, você estuda tanto, mas não desenvolve." Não é questão disso. É que justamente quando a gente estuda, é onde você coloca. Eu gosto de colocar várias pedras no meu próprio caminho, várias objeções para que eu possa responder. Enquanto eu não conseguir responder todas e saber saídas para aquelas situações difíceis, caso eu tenha lá na frente, eu não vou não, porque eu não sou boba, né? O erro é o quê? Sair falando para todo mundo o plano que você vai fazer ou não vai fazer, quem sabe lá na frente. E se não fizer, tá tudo bem, porque a gente pode simplesmente mudar de ideia ou simplesmente ver que não era aquilo que a gente pensava, mas o quê? Você foi lá e estudou. Eu estudo tudo, eu montei vários livros até de geografia dos países onde eu ia, de, nossa, tipos de curiosidades incríveis, né? Fauna, flora, clima, tudo, 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 tudo. Então hoje a gente tem acesso a isso, né? Não é como antigamente, por exemplo, até é engraçada a história dos Estados Unidos, né? Que uma das coisas que aconteceu muito foi o pessoal desembarcarem lá em Massachusetts na época e desembarcaram numa época boa, e criaram, construíram casinhas, enfim, lugares ali, horta e tudo mais para eles conseguirem se alimentar e ficar naquela região ali, né? E o que acontece? Era uma terra arenosa, então as coisas que eles plantavam não se criava, né? Ou seja, alimento não tinha. Além disso, depois quando veio época de frio, de neve, praticamente todos morreram. Tem histórias até de canibalismo e tudo mais lá. Então você vê, né? Por quê? Porque na época não tinha essa condição de estudar. Hoje a gente tem, então a gente tem que se beneficiar disso, entendeu? Você tem que fazer uso, na verdade, disso, né? O benefício tá ali, é só a gente querer, é só a gente querer ir atrás. Então eu diria pra vocês, você tá na dúvida se você fica no lugar onde você mora ou se você vai pra um outro lugar, ou então quer saber, entrou aqui porque quer saber a diferença de uma cidade grande e de uma cidade pequena, eu poderia aqui trazer vários tópicos, várias coisinhas, e seriam válidas? Claro que seriam, mas eu diria o principal, né? O que que você quer? Por exemplo, eu hoje eu quero o quê? Eu quero. Aqui eu tenho um bom movimento que eu sozinha, tranquilo, daí eu posso dar conta desse movimento que daqui eu não preciso de funcionário, então, ou seja, não tem esses tipos de esquenta-cabeça, né? Embora eu não esteja abrindo ali na frente, precisaria sim de mais uma pessoa para me ajudar. Mas eu consigo ganhar ter uma renda mediana aí, né? Menor do que o que eu tinha antes, com certeza. Mas eu tô aqui, tô tranquila, tô tendo a minha renda, não tenho dívida, não tenho nada, então assim eu consigo me manter tranquila, né? Ah, eu quero ganhar mais, mas eu teria que ter mais funcionário, teria que ter pelo menos mais uma pessoa para me ajudar. E daí, será que compensa o risco, o empenho, o tudo, né? A despesa, né? E risco mesmo, risco do quê? De você ter uma pessoa ali depois te processar, de você ter uma pessoa ali te roubar, de uma pessoa ficar se atrasando, ou falhar com você, ou engravidar, ou etc. coisas, né? Fora a despesa, será que compensa isso? Eu estou tendo lucro suficiente para eu manter um funcionário, né? Quem dirá mais? Então, isso que eu falo. Bom, hoje a gente tem o recurso das mídias, né? De internet, grupos, WhatsApp, todas essas coisas, então isso é muito bom. Eu trabalhei também como fazendo lanches, né? Ali na região de Cascavel, que é uma cidade maior do que aqui. Sim, eu peguei o quê? Peguei uma área, né? Que era o meu bairro universitário na época lá. Quem conhece Cascavel sabe que ele é grande e tem bastante pessoas, assim, tem um movimento legal, fica bem próximo do centro também. Bastante faculdades, por isso o nome, né? Universitário. Então tem bastante movimento. E muitos moradores, com certeza. Então, kitnet, que nossa, né? Então as pessoas geralmente trabalham o dia inteiro, estudam muito, se ocupam, não tem tempo de ficar fazendo comida ou né, qualquer coisa assim. Então é essas coisas que são os detalhes que a gente precisa ver, entendeu? É, trabalhei bastante, ganhei bastante, eu só parei e saí de lá porque muito problema no relacionamento, muito problema de convivência em casa, então aí quebra qualquer um em qualquer lugar, tá? Se você não tem uma pessoa do teu lado que você possa confiar como sócio no negócio, como parceiro, principalmente se tratar de marido ou mulher, como parceiro na ideia que você está fazendo, o negócio não funciona, seja onde for, com quanto dinheiro você tiver, sabe? Então foi isso, né? O meu não funcionou na época.
Agora tornou a não funcionar. Por quê? Porque eu pratiquei o mesmo erro. A mesma pessoa, então é um erro ao quadrado, né? Então é assim, eu quero hoje ter mais movimento, mesmo sem ter funcionário. Ou pelo menos com um funcionário. Mas daí sim, eu estando num lugar onde me promova mais movimento, sim, aí eu vou pagar o funcionário com facilidade. Entenderam a diferença? Aqui, se eu colocar um funcionário, eu me quebro, porque o aluguel vai subir. Aí mais um funcionário, aí mais coisa errada. E aqui é uma região assim que dá muito fiado. E aí você peleja para você receber, e se você não faz, sabe, é complicado. Então eu prefiro uma região maior, porque aí evita essa questão do fiado. Eu quero uma região que não seja tão grande para também evitar a falta de segurança, né? Então um lugar, porque assim, questão de segurança e perigo você corre em qualquer lugar. Mas numa cidade mediana, menorzinha um pouquinho, as pessoas se cuidam, porque se conhecem, sabe? Então você conhece as pessoas, você já sabe quem é um estranho se estiver passando por lá, né? E qualquer coisa assim, as pessoas sabem mais ou menos da tua rotina, mas não se envolvem tanto como uma muito pequenininha, entendeu? Enfim, também tem recursos de segurança que você pode instalar, câmeras e etc, né? Mas aquilo que eu falei. Então você acaba tendo um movimento maior, porque você consegue, às vezes, até mesmo abrangir, né, uma área maior, ou então mesmo que a área seja menor, mas tem mais concentração de movimento e pessoal. Né? Então é isso, estudar onde tem, por exemplo, bastante pessoas que precisam do que você está fornecendo. Não adianta você ir para um lugar onde tem só dona de casa, né? Então, entenderam? E para isso você tem que conhecer o lugar, você tem que viver um pouquinho nele. Eu aqui antes de abrir, eu vivi o quê? Acho que uns 6 ou 8 meses mais ou menos aqui sem abrir, né? Então, tá bom. Não, acho que não deu tudo isso, mas mesmo assim, que mais? E tive o apoio da pessoa que já trabalhava aqui no ponto, e várias pessoas e outros amigos que ele tem, que aí sim, esse cachorrinho latindo, que daí sim isso facilitou bastante para mim, né? Aí eu entrei com o que eu já sabia, né? Com a minha percepção das coisas, e beleza, o negócio andou. E é assim que vai. Então aqui eu aprendi, o que, que eu aprendi vivendo aqui onde eu tô? Eu aprendi que em primeiro lugar eu posso fazer as coisas sozinha, né? Claro, sempre com Deus na frente, né? Em todos os lados. E então isso eu percebi, né? Eu consigo fazer, né? Porém, me disperso, tal. Agora, se eu tenho a porta aberta, se eu tenho esse compromisso de abrir a porta, aí sim eu faço as coisas com mais empenho, entendeu? Às vezes eu sou um pouquinho mais tranquila porque não tá abrindo ali, não sei o quê. Às vezes eu não faço divulgação, tô cansada, quero dormir mais cedo. Aí assim, hoje é um dia desses. Mas do contrário, era para esse horário tal, né? Que são as fases do dia. Primeiro de manhã, café da manhã, corridinho, fazer as massas, fazer tudo, preparar marmita, vender marmita, daí à tarde, relaxa. À tarde, da 1 da tarde até 5 horas da tarde, não entra uma alma. E se entrar é pra ficar bebendo uma cervejinha, duas, e ali fica sentado e passa a tarde inteira e você acaba se comprometendo ali naquele horário, fica ali. Então, geralmente aqui dá para fechar tranquilo, dá umas 5, não faz diferença nenhuma. Daí, depois das 5 começa a terceira fase, que é a parte dos lanches, pizza e etc e tal. Então, eu aproveitava o quê? Para descansar um pouquinho à tarde, ou ir fazer compras, ou então preparar as massas, né? Isso sim, deixar tudo preparadinho pra noite, porque daí à noite o bicho pega. E daí até umas 10, que é o horário padrão, né? Às vezes passava um pouco, 11 e pouco, meia-noite, mas beleza, né? Beleza mais ou menos, né? Porque numa cidade maior você tem o horário mais certo para fechar, então você consegue descansar. Numa cidade menor já é mais difícil. O pessoal quer ficar e às vezes se duvidar quer virar madrugada. Se você deixar, vira madrugada. Então essa questão pensa bem certinho o que, que você quer. E eu tô dizendo isso, mas que reflita para mim também. É isso que eu tenho pensado, tenho quebrado a minha cabeça. Meu Deus do céu, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? A minha vontade é abrir aqui, me encher de coisa e tal, e nossa, terminar de quebrar de vez esses mosquitos que ficam, sabe, me atentando a vida. Para mim são tudo mosquito, né? Nada, uma chinelada certeira não resolve o problema, sabe? Mas isso é facílimo de fazer, sabe? Não precisa nem me mexer. Simplesmente me mexer, o que, que seria? Abrir a porta e colocar minhas coisas ali, porque o resto eles se quebram sozinhos, entende? Isso que eu falo pra você, não precisa nem ter trabalho com isso. Ou eu pego e ignoro tudo isso e tô pensando na minha vida, sabe? Ai, mas eu vou ficar, porque daí, senão vão falar de mim, vão isso, vão aquilo. Dane-se o que falarem, o que, sabe? Dane-se, o importante é você pensar em você. E é o que eu tô pensando em mim. Então, eu pensei em voltar para Curitiba. Eu pensei em fazer tantas coisas, pensei em ir para um lugar, para outro, para um lugar, para outro. Ai, meu Deus do céu, eu tô com um lugar em mente. E essa semana ainda tô apertada, porque eu ainda não recebi tudo que eu tinha para receber. E tenho trabalhado bem menos essa semana, sim. Então, eu preciso acertar essas coisinhas e eu me folgando, eu vou ir para essa cidade. E eu quero muito que vocês me acompanhem.
pra eu tirar dúvida. Eu acho que quando eu chegar lá, eu vou sentir a cidade. Eu já fui pra lá, mas faz muitos anos, mas quando eu chegar lá, eu vou sentir a cidade. E aí eu acho que quando eu estiver lá, realmente eu vou saber dizer pra mim mesma se qual que é o melhor eu fazer, sabe? Aí sim. Então, precisava trocar os pneus do carro, hoje eu troquei. Nossa senhora, R$ 100 cada, isso que eu coloquei em minha vida. Mas agora já dá pra viajar, então os 4 pneus tão bons, eu tenho step, tá tudo certo, documentação paga. Tipo, eram detalhes que iam me atrasando, né? Mas eu tô fazendo, então tá. Amanhã vence meu aluguel, eu pago meu aluguel. Aí, que mais? Já tenho. Tem outras coisas que eu tenho que fazer, tenho que pagar, deixar tudo certinho, água, luz, tudo direitinho aqui. Aí, beleza, eu fazendo essas coisas, já tá tudo certinho, na verdade. A água tá tudo certinho, só a minha luz, que eu ainda tenho que acertar mais uma questão. E o meu aluguel da manhã, então isso já acerto essa semana. Depois disso tem mais uma coisinha ou outra, mas é mínima, dá pra ir levando. E, é, e aí eu vou pra lá pra eu sentir como é que são as coisas, né? Só que eu quero ir tranquila, calma, quero que ir com dinheiro, lógico, pra que eu possa fazer isso de maneira que eu chegue lá e se eu gostar eu já possa resolver alguma coisa, né? Tô com uma moto empatada aí que eu quero vender, mas ainda não vendi. Então, enfim, mas eu sei que na hora certa as coisas vão acontecer como é pra acontecer, como Deus quer, né? Então tudo que eu faço eu peço pra Deus e Deus tira da minha vida o que não presta, sabe? Me liberta do que não é mais pra mim. Deus sempre me limpa, sabe? E afasta de mim as más ideias, as más pessoas, e isso eu vejo muito claramente na minha vida, muito mesmo. Pessoas que me fizeram sofrer, mesmo quem eu amo, sabe? Mas Deus tirou de perto de mim, porque eu não precisava mais estar ali, sabe? Tanto para mim quanto para a pessoa. E as pessoas, outras pessoas, né, também, a mesma coisa. Então é isso que eu falo pra vocês, eu tenho plena confiança de que na hora certa vai vir a ideia certa, tudo direitinho. Só não posso ficar esperando sem agir, né? Então, enquanto isso, eu tô ajeitando o carro, eu tô pagando as continhas, eu tô encaixotando minhas coisas, eu tô trabalhando, mesmo que menos, mas sim, continuo trabalhando. Então, essas são as diferenças de pessoa para pessoa, tá? E mesmo em um momento ruim, a gente não pode parar. E não é porque, oh meu Deus e tal, sabe? Se fazer de vítima não vai adiantar nada, não vai mudar nada, não vai resolver nada, né? Vai mudar sim, vai mudar pra pior, se você ficar ali só se lamentando, ou deitar numa cama, ou em depressão, ou sei lá, qualquer coisa. Então, isso aí realmente, daí isso, só que não vai te ajudar, vai atrapalhar, né? E daí sim, então as coisinhas vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. O importante é que esteja andando, mesmo que se rastejando, mas tá andando, tá andando. Uma hora você chega lá, daqui a pouco você se anima, vai mais rápido e é assim que vai. Então, gente, é o seguinte: esse vídeo eu fiz para mostrar a diferença entre uma cidade grande e uma cidade pequena, e como eu já comentei no vídeo todo, né, as diferenças são essas, né, as principais e as que mais mexe, né, com a gente no dia a dia, assim, são essas as questões. Não basta você pensar assim, ah, eu vou porque lá tem shopping, porque lá tem parque, porque lá tem pista disso, pista daquilo, e tem barzinho, não sei o que. Não adianta nada se você vai para um lugar desse. Eu mesma, há quantos anos eu morei em Curitiba, e eu não conheço muitas coisas que tem lá, sabe? Por quê? Porque nem sempre você não tem uma renda garantida, se você não tem tempo para fazer isso, você não vai conseguir usufruir dessas coisas. É tudo muito mais caro, né? Então, sabe? Então, essas questões. Tem coisas que são até mais baratas, por causa que tem muita concorrência, tipo mercado, essas coisas. Agora, tem lugar, tem coisas que já não são mais baratas, não. Entenderam? Então é isso. Agora eu vou lá porque eu acho que tem gente aí. Beijo, tchau.